Pra mim, a melhor pergunta da psicanálise é: você quer o que você deseja? Boa! Boa! Muito boa essa pergunta. Aquela coisa, né, de cuidado com o que deseja que pode se realizar e você não vai dar conta da trolha. Não é isso? E a gente é bombardeado pela necessidade de ter desejos e sonhos, etc, etc. O meu grande conflito sobre isso, um dos maiores conflitos que eu levei pra minha análise, por exemplo, é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa que nunca tive sonhos, por exemplo. Sonhos de infância. Vocês tiveram sonhos de infância? Sim. Que realizaram ou que não realizaram? Gente, claro, eu queria ser Miss Brasil. Será que eu realizei? A pergunta que fica. Você, adivinha, realizei ou não? O que comprova o que eu acho, né? É uma coisa da sociedade maluca que coloca na sua cabeça. Porque pra que você ia querer ser Miss Brasil? E do SBT também, né? Foi o SBT que botou isso na minha cabeça, né, gente? Antes de tudo. Mas você tem sonhos de infância? Tinha sonhos de infância Tinha. Que se realizaram? Tipo, isso te guiou de alguma forma? Médio, sim. Porque assim, eu queria ser atriz. Mas que é uma coisa que eu já gostava muito de fazer. Eu gostava de a gente fazia peças de teatro. Quando eu digo a gente, eu estou me referindo a mim, a minha irmã e as nossas vizinhas. E a gente fazia peças de teatro na garagem de casa. E embora fosse de grade o portão, a gente cobrava a entrada e vendia pipoca. Então, eu sempre amei muito isso. E aí, quando meus pais puderam bancar um curso extracurricular para mim, eu escolhi teatro, claro, né? Eu tinha 13 anos e daí até os meus 20, foi muito teatro na vida, foi muito gostoso participando de grupos. Então, toda vez que eu pisava num palco, eu estava realizando aquele sonho. Agora, o que você fala aí do sonho tá na caixinha, o que as pessoas sonharam para mim como vida de atriz, eu não realizei. E tá tudo certo também, né? Gente, eu até cheguei, vocês sabiam que eu já quase entrei na oficina de atores da Globo? Sério? Sério, uma loucura. Eu cheguei aí até o Rio para fazer cenas e tal. Foi puro um triz, quase que eu entrei. Mas então você pensou de fato a carreira de atriz como uma possibilidade? Claro. Assim, tipo, você começou com 13 anos, mas você pensava isso como a possibilidade até quantos anos? Amada, eu não pensava em outra possibilidade pra minha vida. Nunca pensei pensei em outra coisa. Eu não sabia que tinha sido uma coisa tão intensa. Super intensa, super forte. Em BH ainda não tinha artes cênicas. Começou, aliás, bem pouco depois que eu prestei meu vestibular. E aí eu fui naquela onda de... Aquela coisa de família, né? Você tem que ter um diploma. Isso. E aí, isso é que fode o sonho da gente. E tipo assim, zero, nunca houve um apoio, não um apoio, nem um incentivo, assim, né? Eu também nem ousei propor nunca. Mas, né? Por que eu não poderia ter ido estudar em outra cidade? Acho que mais a questão do apoio do que de grana mesmo. Mas enfim, eu poderia ter ido fazer um curso de artes cênicas em outro lugar. Mas fui coagida, não sei se é a palavra. Reprimida. Orientada, induzida isso. Fui induzida a fazer. Então tá, das coisas que tem aqui, o que é a sua cara? Comunicação, obviamente. Tá, na comunicação, jornalismo, RP, publicidade, aí eu fui destrinchando aquilo ali. E como eu sempre amei escrever e tal, beleza. Jornalismo. Mas aí acabou que essa minha veia me acompanha até hoje, porque a primeira coisa que eu fiz em TV, que foi TV universitária, era um programa sobre filosofia, eu tinha que me vestir com as roupinhas da época. E aí falaram assim, a Letícia não vai ter vergonha não, ela faz teatro, chama ela. É claro. Tipo assim, bota ela aqui, porque tava lá aquela galera criando ali uma PUC TV. O que cada um vai fazer? Então, eu era perfeita para esse papel, porque tinha a coisa de decorar textos enormes, que o teatro me dava essa desenvoltura. Então, isso me acompanhou até hoje, gente. Eu acho que é isso. Mas de modo que eu não posso dizer que eu não sou atriz, não trabalho como atriz, mas a minha essência de atriz me acompanha mas você desde põe sempre. ela pra fora. O Cada tempo vez todo. que você tá Seu trabalho- apresentando. O tempo todo, põe ela pra fora. Digamos Apresentando que TV não, ou tudo. não é a coisa principal que você faz, assim, mas é uma ferramenta que você usa no seu trabalho diariamente, né? E aí, olha que engraçado, sonhos. Ultimamente, assim, de uns tempos pra cá, eu comecei a pensar que talvez não seja tarde pra sonhar realmente. Não? E que, quem sabe, eu posso ir ainda. Aí você que tá assistindo, você, produtor de elenco, me chama, vamos lá. Porque eu penso isso mesmo, de repente eu faço uma ponta em algum lugar, um filme, um sonho.
Lógico. O CJ todo teve mundo aqui quer. com a gente e falou que ele mudou de carreira e era dentista e já depois de velho, com família formada, foi ser ator. Ser ator, comunicador. Hoje e tal. faz peça de teatro, além de ser comunicador, então... Mas olha só, não é tarde, não. Por muito tempo eu pensei que passou. Aí eu levei uns anos para entender que nunca passou, porque na verdade isso sou eu. É a minha essência, isso está comigo, isso sempre estará comigo. E mais tempo ainda para eu entender que, o mundo pode ser meu ainda, por que não? Né? Até Mas porque... não é fácil não, gente, sonhar. Não, é um processo, né? Mas você tem sonhos de infância que você realizou ou deixou de realizar? Então, tem uma coisa que eu lembro forte da infância que eu realizei, mas não sei se era exatamente um sonho, acho que era um objetivo e acho que é isso que a Letícia falou, porque aquilo estava muito forte dentro de mim. Quando eu era criança, eu falava que quando eu crescesse eu ia morar sozinha e eu tinha muita certeza daquilo. E eu fiz. Com 26 anos eu saí de casa e fui morar sozinha. Então, assim, não sei se era... Eu não colocava aquilo na minha cabeça como um sonho. Para mim era uma certeza. Olha! Ariana! Exatamente. E eu realizei e foi fácil porque aquilo, eu não tive conflitos em relação àquilo. Agora tem isso, tem os sonhos que a gente tem conflitos, porque eu acho que a gente é muito influenciado por esse meio, por essa coisa desse padrão social. Você tem que estudar, fazer a faculdade, arrumar um bom emprego, e aí você vai ser feliz, até que você descobre que não é assim, né? Mas eu também, eu comecei a cantar com 17 anos, né? E eu comecei a sonhar com aquilo, porque eu comecei a ver que o palco era onde eu podia colocar a minha essência. E aí foi todo tipo de conflito também. Como que eu posso falar dentro da minha família sequer ter o direito de sonhar em um dia ser cantora? Então, assim, eu sempre tive conflito assim, com isso. E aí... Sua família via como? Como um hobby? Como um hobby. E aí eu também comecei a enxergar que precisava ser um hobby. E aí fui fazer publicidade, que também trabalha com sonhos. Sim. Né? E desejos, inclusive, na publicidade a gente aprende que você não cria desejos, você apenas desperta desejos. Que não sei se é bem assim, hoje não sei se eu concordo tanto com isso. Mas fui fazer publicidade também em um lugar onde eu podia trabalhar. Nossa história é bem parecida nesse ponto, né? Você é atriz, jornalista, eu cantora publicitária. E a música sempre ficou aí permeando. Fiz um showzinho aqui, um showzinho ali, cantava com alguém ali, com alguém aqui. E aí, de uns anos pra cá, o carnaval tá me trazendo isso como uma força total de assumir e de pensar exatamente como a Letícia falou assim, não é tarde para eu colocar no mundo aquilo que eu sou. Inclusive, a gente poderia ter escolhido outra música para essa abertura, né? Que Sonhos Não Envelhecem. Fabrício ia gostar mais. Seria bem melhor do que cantar Lua de Cristal, não é, Baixinha? Então, agora, dentro da música, eu tive um sonho que eu realizei, que eu já contei aqui, que esse realmente virou um sonho na minha cabeça, falar, gente, que vontade de um dia poder cantar para mais de 100 mil pessoas. E aí, óbvio que eu pensava assim, que a gente se boicota, né? Mas a velha história, assim, de quando você põe uma coisa na cabeça e sente, não, por que não? Porque isso nunca pode se realizar. Que se então, realizou. A música da Xuxa tá certa, então, Fabrício. você... Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que só tiver. O cara lá de cima, foi eu também entender que por que não, né? E tem uma coisa de projeção, eu acho, né? O sonho, eu acho que eu me ressinto bastante quando eu me dou conta que eu nunca tive sonhos. E eu acho que eu nunca tive mesmo, assim. Porque eu acho que o sonho, ele tem porque o sonho se realiza, né? Você pensa em como concretizar aquilo e isso acaba te mobilizando. Mas eu acho que mesmo que não seja no sentido de mobilizar, eu acho que o sonho serve para projetar. Você projeta possibilidades, entende? Você... Tipo isso que você falou. Você tinha essa convicção de que você ia morar sozinha um dia. Isso era além do sonho, o projeto. Mas você tinha isso também, Letânia? Cara, não tinha, Letícia. Te juro que não tinha. Não, isso as coisas foram muito circunstanciais. Muito... Porque quando eu falo de sonhos, até de projetos, eu penso uma coisa num prazo um pouco mais longo do que eu vejo que foi a minha trajetória. Eu só funcionei, nem acho que isso seja uma característica minha, mas por não sei te explicar por quê, eu só funciono no sentido da circunstância, com prazos muito curtos, assim, de projeção de alguma coisa. Mas aí não é sonho? Sonho tem um prazo? Curto.
Porque eu acho que o sonho é quando você acalenta aquilo, você cultiva aquilo por um tempo. Eu acho que você precisa ter esse tempo do sonhar, querer, projetar, mobilizar. Mas você pode ter sonhos de curto prazo. Cara, eu não tenho. Não, nós Tipo estamos uma entregando viagem. sonhos, você tem. no meu caso. Não é uma viagem. Poxa, agora eu vi essa matéria sobre o Jalapão e aí agora eu quero realizar isso. É um pequeno sonho? É um sonho de curto prazo? Olha, vou te falar que eu não consigo me ver nessa situação. Claro que tem viagens que eu fiz, por exemplo, que era um sonho, assim, quero muito fazer isso, mas eu não tenho um tal lugar. Por exemplo, eu já comentei... Você falou que você queria conhecer Paris? Eu não queria, eu nunca sonhei, eu nunca projetei. Simplesmente o meu namorado foi trabalhar lá. Olha, tem a possibilidade. Aconteceu. As minhas coisas são muito aconteceu. Isso é muito estranho. E eu me identifico muito com você quando você fala esse negócio de morar sozinha, porque eu acho que foi uma surpresa muito grande pra mim por não ter sido um sonho. Claro que era uma coisa que me parecia atrativa, mas eu nunca pensei, ai, que sonho. Eu pensava, isso me parece que vai ser uma boa ideia. Mas eu em casa, morando em Porto Alegre com os meus pais, era uma relação sem conflitos e era ótimo. A casa, os pais, as relações e tudo. Nunca cogitei morar fora de casa lá. Eu cogitei sair da cidade, isso eu queria, mas isso também não era uma coisa, um sonho, era tipo isso, vai acontecer. Vai acontecer porque eu não vou ficar aqui, não gosto suficientemente para ficar aqui a minha vida inteira. E vim para BH. Aí rolou, gostei da cidade, rolou apartamento. Eu lembro que os primeiros 6 meses que eu morava sozinha, eu tinha horários de trabalho muito flexíveis, e eu sentava no tapete da sala e ficava olhando assim, ó, meu Deus do céu. Porque eu não tive tempo de sonhar aquilo. Digerir. Aconteceu.